Olá, meu amigo, minha amiga, olá, irmãos, estamos aqui para mais uma realização do podcast Viva a Fé, aqui na comunidade do Cime, nosso estúdio, na Casa Mãe, Guaratinguetá. Vamos nos reunir nessa manhã, nesse dia, nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podcast hoje traz uma pessoa muito importante aqui para a nossa entrevista, nosso bate-papo, para você conhecer um pouquinho mais da história da comunidade, que celebramos 40 anos de existência. Eu quero já cumprimentar a convidada dizendo bom dia ou boa tarde, né? Seja bem-vindo, a paz do Senhor Jesus. A paz de Jesus, Henrique, a paz para todas as pessoas que estão nos vendo nesse momento, que Jesus possa ser sempre o nosso norte e o nosso caminho. Amém. Então, Eliane, seu nome é Eliane? Eliane Simões dos Santos. Que bom. É uma alegria muito grande receber você aqui e no desenrolar do programa as pessoas vão saber por quê, né? Mas para a gente começar, Eliane, vamos então dizendo, quem é Eliane? Fala um pouquinho de você. Bom, meu nome é Eliane, como eu já disse. Eu nasci em Rio Claro, no estado de São Paulo. Meus pais foram Cibele e Wilson. Tenho minhas irmãs, Cristina e Gisele. E tinha um irmão que faleceu, Wilson José. Hoje eu tenho as minhas filhas, 3 filhas, Juliana, Regina e Raquel. São 5 netos e 3 bisnetos. Olha só, bisnetos. Bisnetos. Maravilha. Graças a Deus, né? E eu sempre dou graças a Deus por ter saúde e por poder vê-los crescer e compartilhar a graça da vida deles. Então, e também, não menos importante, eu sou casada com o Henrique, que é o fundador da comunidade Anuncia-me. Já há 50 anos nós estamos juntos. Maravilha. E fazemos com que a graça de Deus aconteça. Na nossa família e nas nossas vidas também. Que maravilha. Então você é de Rio Claro. Sou. Perto de Pira? Perto de Pira. Muito bem, Eliane. 50 anos já juntos, né? 50 anos. Bodas. Bodas de ouro. De muita alegria e muito sofrimento, mas estamos aqui. Com certeza. Como é que foi para você, ou como é para você ainda até hoje, sendo esposa, minha esposa, e esposa de um fundador da nossa obra, acompanhar e participar com a sua vida de mãe, de bisavó, de avó, né? Nessa caminhada missionária? Bom, eu acho que assim... Como é que começou? Conta um pouquinho a história. Nós sempre fomos de uma família católica. Uhum. Nossas famílias, né? Nossos pais, seus pais são assim, sempre foram católicos. Então, nós temos essa formação católica. Então, mas a vida nos desviou, nos afastou da igreja, nos afastou de Deus, nos deixou muito à mercê da vida e das coisas que a vida nos oferece. Mas com a sua conversão, que é muito forte, e para mim também foi um ponto forte na minha vida, eu também me voltei para Deus. Comecei a retornar à igreja, a voltar à confissão, ao arrependimento, à comunhão, e também a fazer várias coisas para estar mais com Deus, do qual eu tinha me afastado, e com o tempo e a vida me mostrava, eu estava me arrependendo e queria estar mais junto desse Deus que é amor e que tinha feito tantas coisas na sua vida e que com certeza estava fazendo na minha também. Então, esse começo foi assim, o primeiro eu retornar à vida da igreja, eu retornar a Deus, aos sacramentos, querer estar mais com Ele. E depois, quando veio sendo formada a comunidade, eu acompanhava, lógico, né, como esposa, vendo tudo acontecer e achando aquilo uma coisa assim maravilhosa que Deus fazia
coisas que a gente não muitas vezes não entendia, mas eu estava acompanhando com você. Depois disso, lógico, com certeza, comecei a me inserir na comunidade, a fazer parte dela como esposa, primeiramente, depois entrando como um elo, né, uma aliança, porque eu tinha minha casa, eu tinha minhas filhas, tinha as minhas atividades paralelas à comunidade, mas sempre inserida. Até que um dia, porque Deus vai nos pescando, né, mas nos trazendo para junto dele. Aí eu me tornei comunidade aliança. Né? Muito Um bom, dia muito fui bom. aliança. Agora, vendo essa história, como é que era o Henrique antes? Antes, bom, quem já ouviu o seu testemunho, né, que eu acredito que Nossa, muitas seu testemunho é o mais pessoas... importante, você vivia isso, né? É verdade. Então, você era uma pessoa do mundo, né? Sempre trabalhou, sempre cumpriu com as suas obrigações de pai, de esposo, né? E depois, mas Deus falou assim, eu acredito nisso, né? Eu vejo Deus pensando e falando assim, não, eu quero mais desse homem, ele precisa ser mais usado. Mas antes de tudo isso, era mesmo do mundo, né? Era o mundo que tomava conta da sua vida, até que um dia Deus se trouxe. Então, esse momento dessa transformação não foi assim de um dia para o outro, né? Não, não, isso durou acho que mais ou menos uns 2 anos, né? Porque foi a época que você ficou muito doente, a gente não sabia o que era, não sabia, mas você tinha muito mal-estar, muita tontura, parecia que ia desmaiar, mas não desmaiava. Então era uma coisa ruim para você, para a sua vida e para nós como família também. Porque aí você começou a faltar do serviço, né? Não trabalhava, começou a ficar encostado, a ficar mais em casa e passando mal, e só ficava em casa, de cama, e não queria sair mais. Então foram várias coisas que você foi passando e que foi te levando a várias coisas, né? Vamos dizer, vários deuses, vamos colocar assim, né? Ou a falsos deuses, mas que foi um caminho. Eu acredito que tropeçando, que caindo, que se voltando muitas vezes para Deus, porque a gente até falava em oração, falava em Deus, falava que a gente queria que você fosse curado, né? Mas o Deus verdadeiro realmente não fazia parte da nossa vida. Porque as pessoas que estavam em torno de nós nos ofereciam outras coisas, outras situações. E nós acabamos indo para lugares que não faz parte da vida com Deus. Então, esse foi o caminho. Até que um dia, porque eu acredito que o tempo de Deus acontece, você foi parar num lugar e com uma pessoa que era realmente aquilo que te tirou disso tudo. Porque você sentia muito mal e você foi levado para um senhor que rezava. E como você mesmo diz, né, nas suas palestras, já estava cansado de tanta oração. Mas esse momento foi um momento assim de divisão, né, que dividiu a sua vida. Porque naquele dia, com aquele senhor Inocêncio, isso. Eu me lembro que nós fomos na casa dele, você foi com a sua mãe até, com a sua irmã, e ele orou por você. Ele fez por você uma oração que você nunca tinha tido. E aquilo transformou a sua vida. Tanto que você mesmo conta isso, que você chorou muito e não sabe por quê, né? Porque você não era de chorar, não era disso, não era motivo nem nada. E você chorou muito, mas aquele choro eu acredito que vinha da alma. Porque é Deus limpando o que não era dele e que estava na sua vida. Então, a partir daquele momento, foi onde nós voltamos para a Igreja Católica, começamos a procurar confissão e nos arrependemos de tudo aquilo de ruim que nós tínhamos feito contra Deus.
e voltamos a ter uma vida eucarística. Então, você só não citou aí, né, que na vida do mundo, como era antes, que eu bebia muito, né? Sim, é. É uma particularidade, vamos dizer assim, que é sua, né? Nunca faltei no trabalho por isso, mas eu tinha uma vida totalmente desregrada, né? Sim. A questão da bebida, como hoje nós sabemos, naquele tempo a gente não tinha esse sentido, né? O Conhecimento. conhecimento, que é uma doença e um vício que, quando se adquire, para se sair dele é sempre muito difícil. As pessoas que têm esse vício falam isso, né? E os vícios, de uma maneira geral, são assim. Para se deixar, precisa de muito esforço e de muita vontade da pessoa. No seu caso, precisou-se ficar doente para que isso acontecesse. Mas no caso da bebida, era um tempo que você não era presente em casa, porque você sempre estava como no bar, com os amigos, ia trabalhar depois do trabalho, já ia para o bar beber. Então, era uma vida que, eu digo da minha parte, de solidão. Porque nesse tempo eu já tinha uma filha, que é a nossa filha mais velha, Juliana, e ficava sozinha com ela, né? Não tinha família, porque nós morávamos em Taubaté, de Taubaté nós viemos morar em Guaratinguetá, desde sempre, e não tinha família aqui, não Nem tinha da minha pais, parte, nem mães, da minha parte, nem da sua. nem das duas, porque as duas moravam em Taubaté. Ô, Iriane, me diz uma coisa. E a mudança de vida, o que melhorou? Assim, eu acredito que tudo, né? Tudo mudou. Porque aí você já estava, era uma pessoa mais presente, um marido presente, um pai presente, e além da presença, tinha Deus. Que eu acho, não, eu tenho certeza que isso fazia parte da nossa vida e nós não sabíamos como é que estava isso. Quando a sua vida mudou e a minha consequentemente também, Deus começou a fazer parte dessa vida. E nós começamos a entender que sem Deus nós nada poderíamos fazer. E você deve lembrar também que a partir dessa mudança, eu não fui mais empregado, né? A gente começou a trabalhar por conta própria, vender laranja, vender isso, aquilo, mas sempre com a Bíblia do meu lado, por aquilo que eu tinha encontrado, que não era uma utopia, era algo muito mais forte do que a nossa realidade. Então você viu as duas faces. Depois que nós mudamos essa casa, fomos para o Parque São Francisco, ali algumas pessoas queriam morar juntos e praticamente tudo começou na nossa casa. Como foi para você, não é perder a liberdade, mas ver os espaços sendo tomados por pessoas que não eram nem da nossa família e muito menos de Guaratinguetá, morando na mesma casa? Então tudo isso começou com um grupo de oração, né? Nós participamos do grupo de oração e tinham várias pessoas que queriam estar mais junto além do grupo de oração. Então nós ficamos sendo e fazendo acontecer na nossa casa essa extensão do grupo de oração só com pessoas particularmente escolhidas por Deus. Muito bem, Liane. E daí você falou que as pessoas, depois do grupo de oração, começaram a se aproximar de nós e queriam morar todo mundo juntos. Ninguém sabia por quê, né? Exato. A Clarice, eu me chamo a atenção porque ela trabalhava numa loja e a gente tinha um escritório que a irmã Clélia tinha cedido para nós no orfanato. E a Clarice toda tarde estava conosco, mas à noite ela não podia. Então ela falou com a patroa que ia pedir conta para ficar conosco. E a patroa, não, então você trabalha até meio-dia. Que até hoje está lá, né? E começou essa manifestação da Mazé, que começou conosco como cofundadora, e outras pessoas, Cida, São Francisco. E daí começamos a dormir em casa. Mas como foi para você ter pessoas estranhas com 3 filhas, criança e adolescente? Então, para mim, foi uma coisa bem natural, porque isso foi se fazendo ao tempo. Então, já veio do grupo de oração, da amizade com as pessoas, das orações, do ter mais contato com Deus.
Então, isso para mim, vir para casa, não afetou em nada, não foi uma coisa brusca ou uma coisa que foi imposta, não, foi natural. Uhum, Acredito que as crianças, que elas eram pequenas, uhum. né, podem ter sentido alguma coisa de ter tirado o espaço O espaço delas, o delas, né? espaço delas. Mas também elas foram tendo amizade com essas pessoas que foram vindo e foi criando um laço de amizade. Eu vejo também, Eliane, que Deus começou a trabalhar no coração delas, né? Sim, sim. E não se revoltaram. Não, não. Sentiram, mas não se revoltaram. Sim, então tudo eu vejo que é a aceitação, porque o trabalho foi feito com elas a partir da amizade com as pessoas. Ninguém foi chegando, foi se impondo, foi agredindo. Não, foi tudo um trabalho de amor e que foi tendo a amizade. Eu acho que quando as crianças são acolhidas, né, com amizade, com amor e com a coisa mais importante que nós tínhamos, que era levar Deus a elas. E é o que você disse, elas também foram sendo inseridas na vida com Deus, né? Tanto na comunidade, que participavam conosco das orações, das missas que eram celebradas, como na igreja, né? Com catequese, com crisma, tudo isso foi fazendo parte da vida delas, então elas foram, eu acredito nisso, entendendo o que estava acontecendo na vida e Da na família. casa em que elas moravam. Então foi uma coisa bem normal. Quais os desafios que você enfrentou nessa época? Olha, os desafios foi assim de me dedicar mais, porque eu era esposa, era mãe, né? Então tinha uma família para cuidar, uma casa. Então é a questão de você estar e unir as duas coisas. E que às vezes no começo fica difícil, mas eu vejo que na minha vida não existiu isso, porque eu já estava. Eu não fui tirada de algum lugar e colocado lá. Eu já estava lá. E aquilo foi só crescendo à minha volta. Então eu vejo que desafio foi só mesmo me inserir em todas as missões, inserir no trabalho da comunidade, no que a comunidade se impunha a fazer para o outro, né, para o irmão e para a igreja. Então é aquilo de eu estar de acordo com aquilo, né? Porque eu vejo assim que nós como pessoas, nós temos o nosso temperamento, nós temos o nosso modo de vida, nós temos o nosso modo de ser. E quando outras pessoas entram na nossa vida, como for da comunidade, a gente tem que se adequar, porque as outras pessoas são outras pessoas, Com outros com costumes, outros né, outro costumes. jeito de ser, né? Exatamente. Então, acolher. Eu lembro muito que eu me preocupava em ser para elas aquilo que elas tinham vindo buscar, né? De mostrar esse Jesus que realmente fazia diferença na nossa vida e que eu tinha certeza que faria na vida delas. Uhum. Então, para mim, o desafio foi esse. Então a gente sabe, né? E talvez o tempo não dê para dizer uma história de 40 anos. Mas você viajou muito, você foi para Campo Grande, Mato Grosso, você foi para Brasília, acho que uma ou duas vezes, não me lembro. Foi para Minas Gerais para encontro de mulheres, sozinha praticamente com duas companheiras. E viajou por outros lugares que eu não estou me lembrando agora. Então, é, Teve São Paulo. esse crescimento na minha vida foi muito bom, porque assim, eu era muito de dentro, né? Na comunidade, dentro. Eu fazia tudo na comunidade, mas aqui, né? Quando começou a missão de ir e foi me oferecida essa oportunidade, né? De até de pregar fora, sozinha, eu acho que foi mesmo crescimento de vida, de espiritualidade, porque eu acho que a minha parte espiritual cresceu muito nesse tempo,
porque eu comecei a estudar mais, a ler mais, a me aprofundar mais para poder falar, né? Então, eu tenho muito boas recordações dessas viagens, porque as pessoas com que eu estive me fizeram crescer muito. Eu pude dividir, né, com elas muito da minha vida e receber, porque a gente recebe muito da vida delas. Então, me lembro de Rio Grande do Sul, Campo Grande, Bahia, né, em Salvador nós fomos. Né? Também fomos em Brasília e Foi em Rio de Minas, Janeiro, Rio de Janeiro, em Minas, que eu fui dar o encontro de mulheres. São Paulo, E alguns São Paulo, grupos. Né? muitas vezes, né, encontros em São Paulo, em vários bairros Foi de um São bom tempo Paulo. para você? Foi um bom tempo. Eu sempre digo, e a gente, quando partilha com outras pessoas, que eu falo desse tempo, né? Eu sempre digo que para mim foi um tempo de muito crescimento e de muito ensino, porque eu aprendi muito. Porque a gente sempre fala assim, não, você vai lá no encontro, vai falar para as pessoas e vai doar de você, vai dar o seu testemunho, o seu exemplo. Mas, além disso, eu também recebo, porque eu tenho contato com as pessoas, né? E as pessoas com quem estão no encontro, que a gente conversa, partilha, também tem muito a dar. E muitas riquezas das pessoas vêm fazer parte da nossa vida, porque nós também aprendemos com elas, né? Então foi um tempo muito importante e muito rico. Então, era só nós dois, a gente saía juntos muitas vezes e as crianças ficavam com a comunidade. Sim. Então, como foi para você, né, que você lembra, de criar os filhos, as filhas, no caso, dentro da rotina missionária? Então, porque é aquilo que eu falei. Tudo começa com a confiança e com a amizade. Quando a gente confia nas pessoas e a amizade se torna forte, o deixar os filhos com as pessoas se torna apenas uma coisa relativa, né? Porque se eu tenho confiança, eu não tenho problema nisso. Eu confio que minha filha vai ficar com aquela pessoa ou com aquelas pessoas, que no tempo era mais pessoas na comunidade, e eu saio tranquila, porque eu tenho essa confiança que eles estão sendo bem cuidados, né? Que bom. Ô, Eliane, qual foi o momento que você lembra que foi triste Triste. nesse caminhado de 40 anos? Bom, eu acho que a tristeza, que tudo na nossa caminhada foi sempre muito partilhado, né? Então, a gente lembra que sempre a gente fazia reunião, né? Ah, vamos conversar sobre isso, vamos reunir a família, vamos ver. Então, o momento triste foi que eu tive que deixar a comunidade durante 3 anos para cuidar da minha mãe. Eu acho que foi o ponto que eu senti mais falta, né? Porque mesmo eu não E a estava... sua mãe morando em Campinas. A minha mãe morava em Campinas e ela já estava com 85 anos, acho que no momento 86, e ela apresentou um quadro de Alzheimer. Então, os médicos falaram que ela não poderia mais ficar sozinha. Então, entre as minhas irmãs, nós entramos no consenso de que eu iria ficar com ela, porque as outras não poderiam. Então, com todo o consentimento de você como esposo, das filhas, né, e da comunidade, nós entramos em um acordo e achamos o melhor que eu fosse ficar com ela, porque naquele momento ela precisava de mim. E a gente sempre diz isso, a gente ouve muito falar isso, mas quando você faz a realidade, é mais forte do que isso. Que a mãe sempre cuida dos filhos incondicionalmente, né? Não tem hora, não tem tempo, não tem se está doente, se não está. A mãe sempre está lá presente. O pai também, mas a mãe eu acredito que seja mais uma força maior para os filhos. Então, nessa hora, eu me senti assim, que eu iria passar a ser a mãe da minha mãe.
Verdade, porque verdade. ela não tinha mais condições de raciocinar, de tomar decisões, E até nenhuma. cuidados pessoais, né? Como banho, né? Como cozinhar, muita coisa. Então você estava ali ao lado sendo mãe da sua mãe. Exatamente, foi exatamente esse o sentimento que eu tive naquela época. Quanto tempo durou? 3 anos. 3 anos. 3 anos eu Ia, fiquei. voltava. Sim, eu vinha normalmente nas férias, né? Minhas irmãs ficavam com ela para mim poder passar 15 dias aqui, 2 vezes por ano, para poder também interagir, porque eu também tenho uma família aqui, né? Família, esposo, filhas, e na época já tinha até netos, né? E também para que a cabeça, né? Porque eu acho que quando você cuida de uma pessoa enferma, você se doa muito e o seu pensamento fica muito ali, né? Então, para também ter esse descanso, né, vamos dizer assim, entre aspas, de mudar de ares, mudar de rotina, né? E ter. Porque eu vejo que quem cuida de enfermo precisa de uma rede de apoio. Eu aprendi isso. Então, a gente precisava intercalar isso. Oriana, eu queria fazer uma pergunta para você. Então, nesse tempo que foi se rolando as transformações, a comunidade conseguiu adquirir uma chácara onde nós estamos hoje. Né? Esse fundo Isso. nosso é a chácara, e aí a Juliana pode colocar algumas fotos aí também. A gente não sabia o que estava acontecendo, desde o começo. Né? Desde o começo. Colocamos um programa de rádio para falar de Jesus, fizemos amizade com o bispo, colocamos no jornal, fomos viajando, fomos indo, chegamos aqui, aonde hoje a comunidade é reconhecida por direito canônico, de personalidade jurídica, para que as pessoas entendam, é como se fosse uma congregação de padres e freiros, só que de leigos, baseado em João Paulo II, sobre a vida consagrada leiga. É uma vida consagrada, não é um grupo de oração, não é um grupo de pessoas, é uma entidade de igreja. Muito bem, vindo para cá, para começar, que era tudo difícil, aqui não tinha nada, nós sofremos muito julgamento, perseguições, comentários, que eu tinha largado de você, que não sei o quê, que não sei o quê, e nós fomos sofrendo juntos. Falaram de você, falavam de mim, falavam da neta, falavam da filha, desencadeou uma guerra muito grande que muitas pessoas não viam dessa maneira. Nunca vieram aqui, né? Desprezavam, comentavam, falavam mal da comunidade. E que nós trazemos uma herança, assim, que eu vejo meio negativa ainda até hoje, né? Sim. O que foi para você esse rompimento de irmãos nossos de igreja comentando sobre isso? Então, para começar, Henrique, eu acho que a gente precisa voltar um pouquinho para saber da história, como você falou tudo, desse momento em que aconteceu a oportunidade de se ter um local da comunidade. Porque sempre vivemos em casas alugadas, casa, né? Ou em casa, nossa casa, dividindo o espaço com as pessoas. Mas aconteceu naquele momento, Deus, eu vejo que tudo é providência de Deus. E é bom lembrar que nós estávamos em casa, fomos alugando casa sem ter meios financeiros, fomos na fé, né? Exatamente, na fé. Exatamente. Tudo é a providência. Amém. Nós vivemos sempre isso na nossa vida, isso no geral, né? Em todas as situações. Mas nesse tempo que nós conseguimos a chácara e que aconteceu de a comunidade vir para cá, você precisava estar aqui por uma questão até de sobrevivência da comunidade. Porque naquele tempo tinham algumas meninas, só meninas, e elas precisavam ser acolhidas e ser protegidas. E a comunidade nem precisa dar esse respaldo, né? Porque não é só ter pessoas aqui e Deus cuida. Não, nós também precisamos cuidar. Então foi aonde você veio para a comunidade e para cuidar e administrar essa obra que é de Deus, em primeiro lugar. A questão de eu ficar em casa, né, porque nós moramos num outro bairro próximo, temos a nossa casa, é porque eu tinha as nossas filhas.
já tínhamos netos, né? Naquele tempo já tinha Milena. E então eu fiquei para também dar o respaldo para a família. Para a família. Para a família. Então acontece que não é uma separação de pessoas, né, de corpos, mas uma separação para que as duas partes possam crescer. A família e a comunidade. A família e a comunidade. Porque eu vejo que nenhum dos dois lados pode ser desprezado. Uhum. O Iriane, eu até perguntaria para você, daí você começou a deixar de viajar de missão para cuidar da família. Como foi isso? Por que isso? Sim, nesse ponto da questão da viagem é porque eu fiquei doente, né? Naquele tempo eu tive um problema de saúde e precisei me afastar, porque eu ia viajar e passava mal na viagem, então comecei a dar outro tipo de problema, claro. Vamos dizer, entre aspas, que não era bom. Porque nem para você, nem para a missão. Não, né? nem para a missão. Porque a missão, quando você vai na missão, você precisa se doar por inteiro, né? E quando você não está bem de saúde, aí já é uma outra parte e que a gente precisa também cuidar. Então foi aonde nós vimos por bem eu não ir mais, ficar só na retaguarda, participar aqui na comunidade, né? E participa, né? Sim, participo até hoje, né? De encontros, de palestras, de Está sempre louvores, presente, né? de tudo. Então a minha presença se faz aqui. Mas se não fosse, aqui eu testemunho, se não fosse esse esteio silencioso seu atrás, fazendo presente quando pode, até hoje, eu não teria sentido também, entende? Porque tem a minha parte de missionário que Deus me chamou, eu não montei comunidade para ter uma responsabilidade de igreja hoje, mas também tenho família, também tenho netos e bisnetos, né? Tenho a esposa que é você. Então foi assim um trabalho de Deus para que a gente pudesse estar assim hoje, né? Então, essa questão de sempre Deus estar acima, né? E é Ele que providencia, e é Ele que nos mostra, né? E nos encaminha. Porque tudo é por Ele. Você lembra de alguma coisa alegre, divertida desse tempo? Acho que não lembro. Eu lembro. Não, divertido não. Gente, a gente tinha programa de rádio, a gente fazia teatro todos os domingos, né? Gravava esse teatro para ir ao ar aos domingos pela emissora Rádio Piratininga. E a gente fazia teatro espontâneo, era tudo, não tinha nada escrito, nada, não sei o quê. E teve um teatro que eu sempre lembro e falo, né? Que nós estávamos gravando, e a sua parte, num determinado momento que o técnico tinha que gravar a sua voz, era para você falar chorando, né? Certo. Falar chorando Verdade. mesmo. E você foi com essa calma fleumática, tranquila, e falou desse tom de voz. Eu falei, não, corta, é chorando. E daí você tentou, não deu certo. A terceira vez eu fiquei irritado, falei, vai em frente, você pode e tal. Daí você chorou de verdade e falou a frase, aleluia. Lembra disso? Lembro disso. Foi um marco, né? Ficou marcado isso. Ficou divertido, mas... Ficou divertido. Depois a gente deu risada, né? Mas na hora, o choro foi realmente choro. Da pressão, né? A pressão, porque eu me senti pressionada a fazer uma coisa que eu não estava preparada. Não estava, né? E aí, quando foi o pressão, aí eu chorei de verdade. E né? ficou ótimo. E ficou muito bom. Foi pro ar e ótimo. Qual é a maior alegria que a comunidade trouxe para você e para suas filhas, para nossas filhas? Eu vejo sempre a parte espiritual, Henrique. Né? Sempre. Primeiro, porque quando a comunidade foi crescendo, né, e teve um tempo que tinha muitas pessoas, É verdade. A gente se unia muito, né, em oração, em palestras, em formação, a gente tinha muitas formações, né? Então, e elas participavam, as meninas sempre participavam conosco. Então, isso foi crescimento, como você disse antes, para elas, espiritualmente. Então, eu acho que, para mim, pessoalmente, a maior alegria foi saber que hoje as minhas filhas têm, a gente fala, a semente de Deus no coração, cada um com a sua vida, cada um com a sua realidade,
já adultas, já casadas, já trabalhando, mas sempre tem Deus. Sempre falam de Deus. Sempre pedem oração, né? Então isso é uma alegria, porque eu vejo que o que elas são hoje é o que vem. O que Foi vem plantado, né? foi plantado. Então é a semente. E a semente deu frutos. Então, Eliane, eu estou refletindo com você, eu faço parte dessa história, né? Lembro talvez algumas coisas que você aqui talvez não lembre, mas ficou muito claro para mim, espiritualidade, a É, base de a tudo, base. para mudar as pessoas, temperamento, e mudando o jeito de ser, e amenizando as coisas e trazendo alegria no coração. Claro que tinha muitas dificuldades, tivemos alguns erros, mas Deus foi mudando pelo encontro com Ele. Eu diria agora, quase já caminhando para o final, qual é o recado que você tem para mulheres que estão nos vendo agora, que sentem para si mesmo o chamado de Deus, ou para seus filhos, até para o marido, e não conseguem conciliar isso dentro dela. Se apegam demais e pode estar rompendo um sonho de Deus na vida de alguém da família. Eu digo assim, primeiro, você, mulher, né? Vou falar para você, ter fé. Eu acho que eu acho não, eu tenho certeza de que a fé é que move a nossa vida. A fé, a oração, o buscar em Deus. Porque quando a gente coloca e se coloca nas mãos de Deus, Ele vai mostrar para a gente o caminho para a gente seguir. Que muitas vezes a gente tem dúvida, muitas vezes a gente tem medos, né? De que aconteça algo que não é da vontade de Deus, ou não sabe, ou fica em dúvida o que fazer. A resposta está em Deus. Por isso, a fé é a maior de todas as coisas que vai mover a nossa vida. Porque só em Deus nós teremos a resposta. Amém. Eu fico assim, muito agradecido a você por todo esse tempo de paciência, né? Que nós juntos, mesmo você ficando 3 anos com a sua mãe, que acabou morrendo com a sua presença lá, cuidando dela, que eu falei para você, eu lembro, né? Vai cuidar da sua mãe, que o dia que ela faltar, a gente pode se arrepender de não ter feito. E ela queria você e você foi. Então, eu agradeço muito a sua presença comigo, sabe? Peço perdão de tantas coisas humanas que eu fiz, né? Mas agradeço muito, que sem o seu esteio silencioso, eu não estaria aqui. Então eu pergunto agora para encerrando. Como você sente participando de uma obra que começou lá atrás, como se disse, de uma mudança radical depois de 2 anos da minha depressão, completar 40 anos? Somente a vontade de Deus. Em primeiro lugar, eu não tenho dúvidas. Porque a comunidade Anuncia-me é a vontade de Deus. É uma obra de Deus. Amém. Não é uma obra de homens. Não foi o Henrique que de repente falou: eu vou montar uma comunidade Não que vai foi. crescer, que vai andar para o Brasil inteiro. Não. Não existiu isso. Então nós sempre fomos movidos pela vontade de Deus. Então, eu acredito que o que veio e o que tudo isso que nós falamos, né, da comunidade, das missões e das viagens e do crescimento que a comunidade teve, mesmo com erros, mesmo com pecados, mesmo com... Porque a gente é humano, gente. Nós somos humanos. Nós vamos pecar até morrermos, até o fim, Que é a né? A misericórdia. misericórdia de Deus. Mas acontece que, com a graça de Deus, nós nos arrependemos. Nós aprendemos isso. Arrepender, Voltar ao pedir colo do perdão, Pai. né? Você chegar no outro, ter essa capacidade de pedir perdão. Tudo isso a comunidade trouxe. Acredito que para mim, para você e para todos os outros que aqui passaram, né? Esses dias mesmo eu estava fazendo uma lista, até trouxe para você, das pessoas que eu me lembrava que tinham passado pela comunidade. Realmente, por esses 40 anos, nós tivemos inúmeras pessoas. Muitas. E creio que muitas pessoas eu não me lembro. Não me lembro. Às vezes eu lembro até do rostinho da pessoa, mas não me lembro o Que nome. ficaram pouco tempo, né? E ficaram pouco tempo, e faz tempo também que vieram e que voltaram. Mas eu vejo que todas essas pessoas que eu nominei
que eu rezei, que eu entreguei a Deus, elas levaram daqui muita coisa boa, mas elas deixaram aqui uma parte das suas vidas. Claro, Porque o claro. tempo que elas passaram, seja um dia, seja um mês, seja anos, não importa isso. Para Deus é o que, como você fez aquilo, né? Como você se entregou. Então eu só agradeço Amém. por tudo que Deus colocou na minha vida como comunidade e essas pessoas que passaram por aqui. Porque tem umas que a gente lembra na hora, por causa do carinho que ficou, por causa da amizade, por causa de estar junto. Mas tem outras que foram, como você diz, pouco tempo e que eu até lembro da pessoa, mas eu não me recordo o nome. Entendi. Porque a minha cabeça também já não dá tão boa assim, né? A idade já está chegando. Mas eu vejo que é importante isso. E a comunidade, nesses 40 anos, ela plantou muito, mas ela colheu muito. Amém. Né? Muitos Amém. frutos nas nossas vidas, nós que somos comunidade, eu e você que estamos aqui, mas todos os outros, né? As irmãs Vida, os irmãos Aliança, os irmãos Até Elo, nossos familiares. todos nós, e as famílias dessas pessoas que estão por trás de tudo isso, porque é o nosso testemunho, né? Nós plantamos e colhemos aquilo que nós somos. Se nós plantamos coisas ruins, vai vir coisas ruins, né? Mas se, como nós temos certeza que nós plantamos coisas boas, as coisas boas estão nascendo, os frutos bons estão vindo. Amém. Né? Agora, Eliane, encerrando, então, vamos fazer um bate-bola aqui, uma pergunta e uma resposta. Eliane tem um hobby? Tenho. Qual é? Palavra cruzada. É mesmo? Tenho. Sempre foi, né? Sempre foi. Você Toda gosta vida de eu palavra? Isso gosto. é bom, né? Para saúde mental também. Então, eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe fazia muito palavras cruzadas. E eu aprendi muito com ela isso. E passei para mim, adquiri isso, né? Que bom. Foi um aprendizado. Que bom. Um livro. A História de uma Alma. A história de Santa Teresinha, do Menino Jesus da Sagrada Face. Ai, que maravilha, que maravilha. Nunca não li esse livro. Eu já li ele uma vez. Me ficou algumas dúvidas, aí eu peguei para ler de novo. Aí foi muito bom, sabe? Me fez muito bem para a alma. Exatamente então, isso. É muito importante o que ela disse, gente. Olha, ela leu, depois parece que não assimilou muita coisa, foi ler de novo. Isso é muito importante, que a gente pega às vezes um livro, vai ter um fim e não entendeu nada, né? Exatamente. Precisa ler de novo, parar nas entrelinhas, para aprender alguma coisa, né? Isso. Que faz o bem da alma, como você disse. Exatamente. Um desafio. Viver. Viver para mim sempre foi um desafio. Pelas dificuldades, né? Pelos erros, pelos pecados, né? Mas por voltar, por saber que Deus nos dá essa oportunidade de pedir perdão, de voltar-se para Ele, de fazer uma reconciliação, pedir perdão não só para Deus, mas para os irmãos, que é muito importante, né? Muitas vezes a gente fere, magoa a pessoa e deixa para lá. Não, é importante você voltar. Voltar na pessoa e pedir perdão, né? Pedir perdão e perdoar, se for o caso, a pessoa também. Né? Então, agora viver. eu pergunto para você, e um sonho da Eliane? Posso falar dois? Quando eu pensava no sonho, eu pensei em um, porque é um principal, vamos dizer assim, mas eu pensei em outros. Primeiro é ver a minha família convertida. Que Deus liberte, que Deus converta, que a partir de nós, né, dos nossos exemplos, das nossas conversas, das nossas palavras com eles, nossos conselhos, né, eles sejam convertidos. Esse é um sonho que eu tenho. E o segundo, meu sonho é o céu. Amém. É o céu. Porque eu queria até, se você me permite ler uma palavra, eu tenho uma palavra comigo de muito tempo, não é de hoje, não. Essa palavra sempre tocou o meu coração muito, mas eu achava que era só uma palavra, né, que eu tinha gostado.
Hoje, quando eu estou mais, não sei se mais perto ou mais dedicada a Deus, essa palavra faz mais sentido na minha vida. E eu vejo que ela me mostra o céu. E isso é importante. Ela está em Apocalipse 21, versículo 4. Enxugará toda lágrima dos seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Então, eu agradeço a Deus, porque Ele vem me mostrando a cada dia que se eu não estiver preparada para o céu, eu não irei, né? Então eu procuro a cada dia, a cada manhã, a cada dia que passa, me preparar. Orar mais, ler mais a palavra, estar mais em adoração ao Senhor, confissão, sempre que eu sinto que alguma coisa não dá certo, eu me confesso. Comunhão, não tenho deixado de comungar pelo menos aos domingos. E agora Deus me deu uma graça de perto da onde eu estou, que é a casa da minha filha Raquel, ter uma capela de São José. Pertinho. Voltamos. E lá tem missa toda terça-feira. E eu agradeço a Deus, porque Deus vai me colocando. E eu vejo que às vezes eu nem pedi, né? Mas é a graça de Deus, é o amor que Ele tem por mim. Amém. Né? Que vai me colocando para que eu possa receber a Eucaristia, que é o próprio Jesus num silêncio, que é o que eu vejo também que eu estou vivendo muito nessa minha vida, é silenciar, né? Para poder adorar. Amém. Né? Amém. Muito bem. Eliane, uma palavra que descreve você. Também quero duas. Eu vejo que alegria me descreve, mas eu descobri outra palavra no longo da minha vida, que é a amizade. Né? Eu, com a graça de Deus, eu tenho muitos amigos. Né? Onde eu vou, eu faço amigos. Outro dia eu escutei uma coisa da minha filha Raquel, que eu fiquei assim, emocionada. Ela disse assim para mim: mãe, fazem 2 anos que a senhora tem vindo aqui na minha casa, eu cuido do meu neto e ficado aqui. E a senhora conhece muito mais gente do que eu. Eu estou aqui já fazem 15 anos e eu não conheço quase ninguém. Então, onde eu vou, é na padaria, comprar ração para o cachorro, é no parquinho brincar com o José. Onde eu vou, eu tenho amigos. E também aqui onde nós moramos, no Parque São Francisco, também todo mundo me conhece, conheço, saio. Amém. Amém. Então, eu acho que essa palavra, a amizade, é o que me define. Que bom. Deus abençoe você. Amém. Para encerrar, Eliane, eu quero agradecer muito pela sua vida, pedir perdão por tantas falhas que também já estão aos pés da cruz do nosso Senhor. Dizer aqui publicamente o quanto eu amo você, o quanto eu respeito, o quanto eu espero que realmente esse sustentáculo que você está atrás de mim me mantenha nessa fé, nessa vida de salvação. Agora, olhando para aquela câmera, então, deixe as suas mensagens, fale o que você quiser para as pessoas que estão nos vendo. A minha mensagem para você, meu irmão, minha irmã, para toda a comunidade Anuncia-me, é uma mensagem de esperança. Nós, comunidade Anuncia-me, estamos aqui há 40 anos, vivendo a vontade de Deus. Então, confiar sempre é a palavra que eu tenho para que a nossa vida seja conforme a vontade de Deus. E com essa palavra de confiar sempre e ter Jesus como caminho, como verdade, como vida, como diz o Evangelho de São João, capítulo 14,
Versículo 6. Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se não conhecesses, também certamente conheceríeis meu Pai. Desde agora já o conheceis, pois o tendes visto. Jesus nos diz aqui nessa palavra que nós conhecemos Deus Pai porque nós conhecemos Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso precisa ser muito certo na nossa vida. E essa é a mensagem que eu deixo de esperança, de que você pode, com Jesus, nós tudo podemos. Porque Ele nos dá a força que precisamos, Ele nos dá a verdade que precisamos e Ele nos mostra o caminho. Porque se nós não tivermos alguém para nos mostrarmos o caminho, nós vamos andar por caminhos errados. Nós vamos pelo caminho do mundo. E Deus não quer isso para ninguém. Deus não quer a nossa morte, nós não quer a nossa perdição. Ele quer que nós caminhemos para o caminho do céu. E isso com certeza somente com Jesus. Amém. Eliane, obrigado. Obrigado para você que acompanhou o Viva a Fé. É um marco muito importante para a história da comunidade e para a minha vida pessoal de fundador. E dela também, que muito mais do que cofundadora, ela é parte integrante da fundação desde o início. Deus abençoe você por tudo, as nossas filhas, netos, bisnetos, e abençoe você em casa. Voltaremos num próximo programa Viva a Fé para falar de vida. Amém. Vida e de esperança. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.